Olá, eu sou a Shirley e nesse canal eu incentivo o uso de mapas mentais e compartilho estudos e resumos sobre economia. Nesse mapa mental, eu apresento a segunda parte da visão geral do livro Macroeconomia do professor Oliver Blanchard. Eu continuarei dando uma visão geral de cada parte do livro, lembrando que esse mapa está em 2 vídeos, sendo esse a parte 2 e no outro vídeo a parte 1, que eu deixo o link na descrição desse logo abaixo aqui. Eu convido você para assistir esse vídeo até o final para ver como ficou o mapa mental completo. Os capítulos da parte 5 desse livro examinam o papel das expectativas nas flutuações do produto. O capítulo 14 introduz 2 conceitos importantes. O primeiro é a distinção entre taxa real de juros e taxa nominal de juros. O segundo é o conceito de valor presente, descontado e esperado. O capítulo termina com a discussão da hipótese de Fisher, a proposição de que, no médio prazo, as taxas nominais de juros refletem plenamente a inflação e o crescimento da moeda. O capítulo 15 enfoca o papel das expectativas nos mercados financeiros. Examina primeiro a determinação dos preços dos títulos e seus rendimentos. Mostra como podemos aprender sobre a trajetória das taxas de juros futuras esperadas por meio do exame da curva de rendimento. Depois, volta-se para os preços das ações e mostra como eles dependem dos dividendos futuros esperados e das taxas de juros. Finalmente, discute se os preços das ações sempre refletem os fundamentos ou se podem, em vez disso, refletir bolhas ou modismos. O capítulo 16 enfoca o papel das expectativas sobre as decisões do consumo e investimento. Mostra como o consumo depende em parte da renda atual, em parte da riqueza humana e em parte da riqueza financeira. Mostra que o investimento depende em parte do fluxo de caixa atual e em parte do valor presente e esperado dos lucros futuros. No capítulo 17, examina o papel das expectativas nas flutuações do produto. A partir do modelo ISLM, modifica a descrição do equilíbrio no mercado de bens, a relação IS, para refletir o efeito das expectativas sobre os gastos. Sobre o modelo ISLM, eu também tenho um vídeo no canal detalhando sobre esse modelo. Convido você para assistir. Revista os efeitos das políticas monetária e fiscal sobre o produto. Mostra, por exemplo, que, em contraste com os resultados derivados nos fundamentos, uma contração fiscal pode, às vezes, aumentar o produto, mesmo no curto prazo. Os capítulos da parte 6 examinam as implicações da abertura, o fato de que a maioria das economias comercializa bens e ativos com o resto do mundo. O capítulo 18 discute as implicações da abertura dos mercados de bens e dos mercados financeiros. A abertura dos mercados de bens permite que as pessoas escolham entre bens domésticos e bens estrangeiros. Um determinante importante de suas decisões é a taxa real de câmbio. O preço relativo dos bens domésticos em termos de bens estrangeiros. A abertura dos mercados financeiros permite que as pessoas escolham entre ativos domésticos e ativos estrangeiros. Isso impede que a relação estreita entre a taxa de câmbio, tanto atual quanto esperada, e as taxas de juros internas e externas, uma relação conhecida como condição paridade dos juros. O capítulo 19 concentra-se no equilíbrio do mercado de bens em uma economia aberta. Mostra como a demanda dos bens domésticos agora depende também da taxa real de câmbio. Mostra como a política fiscal aberta com a política fiscal afeta tanto o produto quanto a balança comercial e discute as condições sob as quais uma depreciação real melhora a balança comercial e aumenta o produto. O capítulo 20 descreve o equilíbrio dos mercados de bens e financeiros em uma economia aberta. Em outras palavras, apresenta uma versão do modelo ISLM que vimos nos fundamentos para uma economia aberta.
mostra como, sob taxas de câmbio flexíveis, a política monetária afeta o produto não apenas por meio de seu efeito sobre as taxas de juros, como também por meio de seu efeito sobre a taxa de câmbio. Mostra como a fixação da taxa de câmbio também implica a desistência da capacidade de alterar a taxa de juros. O capítulo 21 examina as propriedades dos diferentes regimes da taxa de câmbio. Em primeiro lugar, mostra como, no médio prazo, a taxa real de câmbio pode ajustar-se mesmo sob um regime de taxa de câmbio fixa. Examina então crises cambiais sob taxas de câmbio fixas e variações das taxas de câmbio sob taxas de câmbio flexíveis. Finaliza discutindo as vantagens e desvantagens de vários regimes de taxa de câmbio, inclusive a adoção de uma moeda comum como o euro. A parte 7 do livro fala sobre as patologias. Às vezes, as coisas macroeconômicas vão muito mal. Há uma queda acentuada do produto, ou o desemprego permanece elevado por muito tempo, ou a inflação aumenta níveis muito altos. Essas patologias são as descritas nesses próximos capítulos. Então, o capítulo 22 examina as depressões e as crises, períodos durante os quais o produto cai muito abaixo e permanece muito abaixo do nível natural do produto. O capítulo discute os efeitos adversos da deflação e o que acontece quando uma economia é pega em uma armadilha de liquidez. Examina a Grande Depressão, o que desencadeou, o que tornou tão ruim e finalmente levou à recuperação. O capítulo, então, volta-se para a crise econômica japonesa, que começou no início da década de 90 e da qual o Japão está emergindo vagarosamente agora, né, na época foi em 2015 que teve a quinta edição desse livro. Mostra que muitos dos fatores que contribuíram para a Grande Depressão também afetaram o Japão na década de 90. O capítulo 23 examina os episódios de inflação alta, da Alemanha no início da década de 1920 à América Latina na década de 1980. Mostra o papel das políticas fiscal e monetária na geração de inflação alta. Déficits orçamentários podem levar a um crescimento de moeda nominal elevado e um crescimento da moeda nominal. O crescimento da moeda nominal elevado leva a uma inflação alta. O capítulo depois examina como os episódios de inflação alta terminam e analisa o papel e a natureza dos programas de estabilização. O capítulo 24, eu vou explicar agora, só preciso colocar aqui a bateria, tá? Estava quase caindo. O capítulo 24, então, levanta duas questões. Dada a incerteza sobre os efeitos das políticas macroeconômicas, não seria melhor não utilizar nenhum tipo de política? E mesmo se a política puder, em princípio, ser útil, podemos confiar nos formuladores de política econômica para implementar a política correta? A conclusão, a incerteza limita o papel da política econômica. Os formuladores de política econômica nem sempre fazem a coisa certa, mas com as instituições corretas, a política econômica pode ajudar e deve ser utilizada. O capítulo 25 examina a política monetária. Ele revisa o que aprendemos até aqui, capítulo por capítulo, e concentra-se em duas questões. A primeira é a taxa ótima de inflação. A inflação alta é ruim, mas até que ponto deve ser baixa a taxa de inflação que o Banco Central almeja? A segunda é a concepção da política econômica. O Banco Central deve ter metas de crescimento da moeda ou deve ter metas de inflação? Que regra o Banco Central deve utilizar para ajustar a taxa de juros? O capítulo termina com uma descrição do produto como a política monetária é conduzida atualmente nos Estados Unidos. O capítulo 26 examina a política fiscal. Ele revisa o que aprendemos até aqui e, então, examina mais detalhadamente as implicações da restrição orçamentária do governo nas relações entre dívida, gastos e impostos.
Em seguida, o capítulo considera diversas questões de como as guerras deveriam ser financiadas aos perigos de se acumularem dívidas em um nível demasiadamente alto. O capítulo termina com uma descrição da situação orçamentária atual dos Estados Unidos, né, na época, seguida por uma discussão dos problemas que possivelmente surgirão. No capítulo 27, o epílogo, fala um pouco sobre a história da macroeconomia, que inicia com Keynes e a Grande Depressão. Também tem um vídeo sobre Keynes no canal, convido você para assistir caso não tenha visto ainda. E no capítulo 28, temos um material bem completo sobre a crise global de 2008. Agora, veja como ficou esse mapa mental completo. Se você gostou e ainda não curtiu esse vídeo, essa é a hora. Convido você para curtir e se inscrever no canal para acompanhar os vídeos que compartilho toda semana. Veja que ficou um mapa grande com esses 4 ramos, além dos outros 4 que expliquei no vídeo parte 1. Então, é um livro grande, né, que tem 8 partes, e aí eu coloquei então 4 partes no vídeo 1 e 4 agora no vídeo 2. Então, é isso, eu deixo a referência desse livro na descrição desse vídeo, além do link do vídeo parte 1 e também os links das redes sociais para você continuar me acompanhando aí nas redes sociais. Até mais e bom uso de mapas para você!